Se você é cristão, sabe que o dízimo é algo que Deus pede de nós, é bíblico, tá aqui. Porém, se você tem dúvidas em relação a como fazer isso, o episódio de hoje é pra você. A gente vai esclarecer tudinho pra você sair daqui devolvendo o seu dízimo com alegria. Vamos lá! É isso, como devolver o seu dízimo? E aí, como é que você tem feito nessa questão? Você quer comentar aqui embaixo, me dizer como você tem feito, se você tem alguma dúvida? Kathleen, queria saber mais sobre isso. Não, mas e nessa questão? Talvez você não abordou aí. Então eu vou comentar aqui para você tirar essa dúvida depois para mim. Pode deixar aí embaixo nos comentários que depois a gente dá uma lidinha e quem sabe a gente não faz um outro vídeo para responder essas outras dúvidas que podem aí ficar pelo caminho, tá bom? E claro, não deixe de curtir esse vídeo e mandar esse vídeo para mais pessoas que você sabe que precisam entender desse assunto também e estão com dúvidas. Distribui aí para a família, para os amigos, para todo mundo, tá certo? Bom, como eu falei no vídeo anterior, a gente tá numa sériezinha de 3 episódios para falar sobre esse assunto. No vídeo anterior, a gente falou sobre por que a gente devolve o dízimo. Não assistiu? Volta lá para você entender o princípio e depois continua com a gente aqui para você entender como devolver esse dízimo, qual é a forma correta de se fazer isso. Então, para a gente entender esse assunto, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Malaquias 3:10. Eu já deixei separadinho aqui na minha Bíblia. E olha o que fala em relação a onde a gente deve devolver o dízimo. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos aonde? À casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então, onde que a gente devolve o dízimo? A gente devolve o dízimo à casa do tesouro. E nessa época aqui a gente está falando da casa do tesouro do tabernáculo, que era onde o dízimo era administrado pelos tesoureiros. Você vai falar, tá, Kathleen, mas e onde é a casa do tesouro hoje, né? A gente não tem mais esse tabernáculo, né? Porque esse dinheiro a gente precisa que vá para algum lugar, para ser usado na pregação do evangelho, para manter as pessoas que fazem esse trabalho, principalmente com exclusividade. Bom, a Bíblia não deixa claro exatamente onde deve ser a casa do tesouro. A gente entende que pode ser feito na igreja isso. Não existe uma proibição na Bíblia em relação a isso. Não pode ser na igreja. Bom, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu faço parte, e toda a Rede Novo Tempo de Comunicação, né, na qual o Saldo Extra está inserido, a gente usa o que a gente chama de associação. O que é a associação? É uma reunião de várias igrejas que a gente tem em uma região, geralmente dentro de algum estado. Então, por exemplo, aqui a gente está em Jacareí, São Paulo, na região que a gente chama de Vale do Paraíba. Então, existe a associação desta região. Então, todos os dízimos das igrejas adventistas dessa região, eles se unem e vão para a associação, que seria a Casa do Tesouro, onde esse dinheiro vai ser redistribuído para ser usado na pregação do evangelho e a manutenção aí dos pastores, obreiros bíblicos e tal. Então, não existe um lugar, assim, específico. Então, pode ser na igreja, pode ser, dependendo aí da denominação que você faz parte, como que funciona. Não existe uma proibição na Bíblia sobre onde você deve devolver esse dízimo. Agora, Kathleen, é confiar, né? Eu vou dar para os outros o meu dízimo, não posso eu mesma administrar, pegar o meu dízimo e fazer o que eu devo? A Bíblia diz que deve ser dado à casa do tesouro, né? A casa do tesouro não vai ser a gente. E querendo ou não, dizimar é um ato de você confiar em Deus, né? Lembra que eu falei da monormia no episódio passado? Deus é o dono de tudo, nós somos mordomos, somos servos, então a gente tem que confiar em Deus. É claro que você tem que ver onde que é essa igreja que você está devolvendo esse dízimo. A gente sabe que infelizmente hoje tá difícil a coisa, a gente tem realmente pessoas que tentam se aproveitar de outras nesse sentido. Então procure uma igreja séria, né, que você saiba que funciona direitinho, que tem os seus valores, que é transparente e confie em Deus, né? Se essas pessoas administrarem mal os recursos do dízimo, quem vai responder por isso são eles, né? E eu acredito que Deus
vai dar um castigo severo para quem se aproveita do dízimos para coisas pessoais ou fins que não são os que descritos na Bíblia. Então procure de fato saber o local que você congrega, como que funciona a questão dos dízimos, entendeu, viu que tá certinho, aí tudo bem, devolva o seu dízimo com alegria e deixe o restante aí nas mãos de Deus, tá certo? Essa foi só uma introduçãozinha que eu queria fazer para poder a gente entrar no como devolver, mas o dízimo, como eu disse também no vídeo anterior, sempre 10% da nossa renda. Vamos lá então. Digamos que você é uma pessoa CLT, né? Você tem um trabalho fixo, recebe um salário. Como que você devolve o dízimo? O cálculo geralmente que a gente faz é assim, chegou o seu contra-cheque, seu olerite. Você vai olhar lá o saldo bruto que chegou para você da sua renda, né? E você vai tirar 10% daquilo e vai devolver de dízimo. Ah, Kathleen, só pegar o bruto e tirar 10%? Mas aí você também desconta os auxílios que você tem de trabalho. Porque quando a gente fala de dízimo, a gente está falando de 10% da renda. Quando a gente está falando de auxílios de trabalho, auxílio combustível, VR, né, vale refeição, sei lá, alguma outra coisa que você receba do seu trabalho, isso é usado para que você trabalhe, não é uma renda que entra para você. O seu auxílio combustível é para você chegar no trabalho, o seu VR é para você se alimentar enquanto você está no trabalho. Então não é uma renda que veio, é um auxílio para você manter ali o dia a dia de trabalho. Agora, do restante, geralmente, a gente tira 10% do bruto. E a base que a gente usa, se você quiser olhar no seu olerite para facilitar, não precisar ficar descontando VR, auxílio combustível e tal, é a mesma base do fundo de garantia. Tem escrito lá base, fundo de garantia e o valor. Geralmente a gente dá o dízimo desse valor, certo? Tem gente que fala assim, Kathleen, eu tenho dúvida em relação a presente. É só um adendo aqui que eu tô fazendo já de outro assunto. Eu devo dar o dízimo de presente, eu ganhei uma blusa e eu vou ter que, sei lá, pegar um outro dinheiro para dar 10% da blusa? Não, porque quando a gente está falando de dar o dízimo, como eu disse, é da renda, do que entra de dinheiro que é para você fazer o que você quiser. No caso, a blusa não tem essa pretensão de ser uma renda que você ganhou, é só um presente. Agora, claro, se era algo que você já ia comprar, né, você ia comprar um computador, alguém foi e te deu um computador, por que você não pode dar o dízimo disso? Aí tudo bem, o presente evitou uma despesa para você, então talvez você deva dizimar disso. O Antônio Toches, né, o Toninho, que era o antigo apresentador do Saldo Extra, ele sempre tinha uma frase que eu acho que ele tá corretíssimo, é que se você tem dúvida, não sei se eu devo dar o dízimo disso ou não, dê o dízimo, né? Dê o dízimo. É melhor você dar o dízimo do que você ficar aí na dúvida se dá ou não dá. Então, na dúvida, dizime, certo? Isso aí em relação a presente, só fiz um adendo, mas de CLT, como eu disse, dado bruto, descontando os auxílios de trabalho. Tá, Kathleen, mas eu sou autônomo, eu tenho minha própria empresa. Como que eu vou fazer? Aí é fácil. Você vai pegar a sua planilha lá e vai ver todas as suas despesas da sua atividade profissional, tudo que você gastou da sua atividade profissional. Eu tive gasto com funcionário, com, né, matéria-prima, não sei o que lá, impostos. Tudo isso é dizimado ou não? Não é dizimado, porque você usou para manutenção do seu trabalho. Então você vai lá pegar o faturamento da sua empresa, né, o faturamento que você recebeu, não aquilo que vai cair ainda, não, vai cair só mês que vem, já vou dar o dízimo. Não, você dá o dízimo daquilo que você já recebeu. Então, você vai pegar o faturamento recebido, né, e você vai subtrair, ou seja, diminuir todas as suas despesas. Então, eu vi que entrou aqui, a gente gastou 100 mil reais. Mas desses 100 mil reais da minha empresa, eu tive, como eu disse, os funcionários, os impostos, o material, o pessoal, as depreciações, o aluguel da loja, tantas outras coisas. E você vai diminuir tudo isso. Então, dos 100 mil daquele mês, 50 mil foi só para manutenção da própria loja, de todo o funcionamento dela. Então, foi 50 mil que você teve de renda. E é dessa renda que a gente dá o dízimo, não do faturamento. E sim, basicamente, do lucro, né? Então, tudo que é retirado para sua renda, a gente usa para base de cálculo do dízimo. A gente calcula o dízimo em cima da renda sempre, e não do faturamento.
Tá, Kathleen, e digamos que tem a seguinte situação. O lucro que eu tenho é maior do que eu retiro para mim. Uma parte é meu contra-cheque, que vem para mim, que é o que eu vivo, e outra parte eu reinvisto na empresa. E aí? Eu tenho que dar o dízimo só da renda que eu vou usar pessoalmente, ou eu tenho que também dar da minha empresa, né? Antes de eu reinvestir de novo nela. Aí depende. Por exemplo, tem gente que tem uma empresa, uma sociedade com outras pessoas que às vezes nem são cristãos, né? Aí você vai obrigar a pessoa a dar o dízimo da renda da empresa? Não faz sentido, ela nem acredita nisso. Então aí nesse caso você vai dar o dízimo da sua renda pessoal, porque é você que acredita que tem que devolver o dízimo. Então da empresa é uma coisa, o seu pessoal é outra, dê da sua renda pessoal. Agora, se a empresa é sua, por que você não dá o dízimo em cima de tudo? Porque aí um dia vai que você vende a sua empresa, você já deu o valor, o dízimo dela, ela já cresceu, como a gente chama, dizimada. E aí lá na frente, quando você vender a empresa, você não precisa devolver o dízimo do que seria o montante final. Eu sei que é meio complexo, é muita coisa que a gente vai falando, mas o princípio é simples. Dê 10% do que é considerado a sua renda. E se possível, se você trabalha sozinho, dê da sua empresa também. Se não, deixe isso de lado, já que você não vai comprometer, né, e fazer com que outras pessoas acreditem no que você acredita também. Então, é isso. Importante lembrar, em vendas, a gente devolve o dízimo apenas do lucro. Comprou algo por R$1.000, vendeu por 1.500, você vai dar o dízimo em cima de 1.500? Não. São R$500 de lucro, então 10% de 500, R$50. Essa é a lógica, tá? Tá, Kathleen, entendi. Sou CLT, sou autônomo, já entendi. E agora a gente fala aqui tanto de investimento, né, de juros compostos e tal, aí fico super confusa. Não entendo como é que eu vou dar o dízimo dos meus investimentos. Gente, calma, é simples. Você vai pegar lá o que rendeu, lembra? Não é o valor total, é só o rendimento que teve. E aí você vai falar desse rendimento que teve a inflação, que a inflação é só a correção do valor, não foi um lucro que você teve. Então você vai descontar desse lucro a inflação, vai descontar o imposto de renda que vai incidir sobre ele, e aí você vai dar o dízimo dessa outra diferença, entendeu? Se você quiser dar do lucro inteiro, pode até dar, mas não é necessário. Você desconta a inflação, desconta o imposto de renda, e aí você dá o dízimo em cima desse outro restante, certo? Eu invisto em renda variável, Kathleen, como é que eu vou fazer? Vai ficar muito confuso esse cálculo. Então aí talvez seria melhor você calcular da carteira inteira, né? Olha lá na conta da corretora, olha quanto é que tá o rendimento e aí você faz a conta em cima disso. E talvez seja mais fácil até você fazer isso na época da declaração do imposto de renda, e aí faz uma vez no ano e tá tudo certo. Nossa, Kathleen, que coisa extremamente técnica. Você acha que a gente não tá já perdendo a essência? Já não tem mais sentido, eu fico só fazendo conta aqui, não tenha mais a gratidão. Bom, gente, não é pra gente sofrer com isso, não é pra gente se desesperar, não é pra gente falar assim, muito confuso, Deus tá querendo demais. A ideia aqui é eu explicar quem tem dúvidas mais específicas, mas o que fica é o princípio. A gente precisa ter o princípio de dizimar. Isso que é o mais importante, da gente dizimar, entendendo por que a gente faz isso, dando o nosso melhor para fazer direitinho. Isso que importa. Então, como já dizia o Toninho, né, o Antônio Tostes aqui, na dúvida, dizime, né? Tenha o princípio de dizimar, tenha sempre essa constância, esse hábito. Porque é uma coisa que Deus espera de nós, às vezes a gente fica em falta com o Senhor nisso, né? E no final de tudo, lembrando de fazer tudo isso com um bom coração, de bom grado, com gratidão, lembrando a Deus, lembra do conceito de mordomia? Deus como o nosso Pai, como dono de tudo, e nós como seus filhos, né? Em gratidão a Ele por tudo que Ele já nos deu. Então eu espero que eu tenha te ajudado aí de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas sobre o dízimo. Se tiver mais alguma outra pergunta, pode deixar aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz um outro vídeo para falar sobre isso, tá bom? Eu espero você então na semana que vem, em que a gente vai conversar um pouquinho aí sobre ofertas. E aí, cristão dá oferta? Não dá? Como é que funciona isso? É isso que a gente entende no próximo episódio. Até lá!